Olá, pessoal. Então, vamos fazer aqui um vídeo sobre a parábola do filho pródigo, a história mais amada do Evangelho. O filho que pede herança vai para um país distante, gasta tudo, passa fome, volta arrependido e o pai o recebe de braços abertos. Emocionante, não é? Mas e se eu te dissesse que essa parábola não é sobre arrependimento? E se eu te dissesse que o ponto central dessa parábola não está no filho que volta, mas no pai que corre? E que a conclusão dela não é sobre perdão individual, mas sobre uma crítica feroz aos líderes religiosos que se recusam a aceitar as pessoas, os marginalizados, as minorias. Pois é. Mais uma vez, as traduções esconderam o que Yehoshua, o Jesus da tradução, realmente disse. Vamos ao meu método, vamos às quatro camadas. Aqui estão as quatro camadas linguísticas que transformaram esta parábola, desde o hebraico original de Yehoshua até o português que você lê hoje. Antes de entrar na parábola, precisamos entender por que Yehoshua a contou. Lucas 15 começa assim, abre aspas. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Yehoshua para ouvi-lo. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e ainda come com eles. Fecha aspas. Esta é a chave de tudo. E Yehoshua estava sendo criticado por andar com, entre aspas, gente de má reputação, ou pessoas indignas, os cobradores de impostos, prostitutas e pessoas que os fariseus religiosos consideravam impuras. Em resposta, ele conta três parábolas seguidas. A ovelha perdida, versículos 1 a 7, a dracma perdida, versículos 8 a 10, o filho perdido, que conhecemos nas traduções como filho pródigo, versículos 11 a 32. As três têm o mesmo padrão. Qual é? Algo se perde, alguém busca a alegria quando é encontrado. Mas a terceira tem um detalhe extra. Alguém se recusa a celebrar. Esse alguém é o irmão mais velho. E o irmão mais velho são os fariseus e escribas. E Yehoshua não estava contando uma história genérica sobre arrependimento. Não. Ele estava respondendo a uma acusação e usando a própria Torá para fazer isso. Aqui vamos entender o funcionamento direitinho. Joaquim Jeremias é um escritor, ele dedica atenção especial a esta parábola. Ele demonstra três detalhes chocantes. Primeiro, o pai que corre para encontrar o filho. No século I, um homem idoso e respeitável não corria em público. Era considerado vergonhoso e indigno. Yehoshua está dizendo: o amor do pai é tão imenso que ele abre mão da própria dignidade para alcançar o filho. Segundo, o filho mais novo, ao pedir herança antes da morte do pai, cometia um insulto gravíssimo na cultura semítica. Equivalia a dizer: pai, quero que você morra. Era uma vergonha familiar incurável. Terceiro, o bezerro cevado, ele era reservado para ocasiões extraordinárias. Matá-lo era um gesto de honra extremamente custoso. David Flusser, ele acrescenta que a linguagem da parábola, especialmente o verbo rahan, em hebraico, usado para descrever a compaixão do pai, vem da raiz rehen, que significa útero materno. A compaixão de Deus é descrita como um amor visceral, uterino, que não pode ser negado. Essa profundidade se perde completamente nas traduções.
Então, vamos reconstruir o que Yehoshua disse em hebraico. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Na cultura hebraica, isso era equivalente a dizer: Pai, não aguento esperar você morrer. Me dá o que é meu agora. Era uma humilhação pública. O pai, em vez de expulsar o filho, reparte herança. Ele não discute, não amaldiçoa, não briga. Ele simplesmente dá. O filho vai para um país distante, desperdiça tudo, e quando vem uma fome, ele aceita por cuidar de porcos. Para um judeu, é a pior degradação imaginável. Aí ele cai em si. A expressão hebraica é Ve'el libo ashiv, literalmente, voltou ao seu coração. Só que em hebraico não é arrependeu-se como é no sentido teológico grego. Em hebraico, isso significa recobrar o juízo, algo como caiu a ficha. Ele percebeu que na casa do pai, até os empregados têm mais dignidade do que ele estava vivendo. E aqui tem um detalhe que as traduções apagam. O versículo 16 diz que o filho desejava encher o ventre com Kepatiov, ou seja, o grego diz pequenos chifres, em referência à forma, ao formato da vagem. A tradução de Almeida em português diz alfarrobas. Pessoal, né? É uma palavra que ninguém usa no Brasil. O leitor precisa parar, consultar o dicionário e a emoção se perde. O que o texto descreve, na verdade, são vagens silvestres, a comida dos porcos. Lavagem. Para um judeu do século I, não bastava cuidar de porcos. A ocupação mais imunda e ritualmente impura possível. Ele estava desejando a comida dos porcos. E o texto ainda diz, abre aspas, e ninguém lhe dava nada, fecha aspas. Abandono total. Ele estava abaixo do animal impuro. É o ponto zero da degradação humana. E é ali que ele cai em si. Ele decide voltar. Mas aí acontece o escândalo. O pai vê o filho de longe, enche-se de compaixão, vai ramu em hebraico, e corre. Lança-se ao pescoço dele e o beija. O pai corre, um homem idoso, respeitável, correndo em público, escandaloso. E antes que o filho termine sua frase de arrependimento, o pai já ordena: tragam a melhor roupa, o anel, as sandálias e o bezerro cevado. O perdão do pai vem antes do arrependimento completo. O pai não exige penitência. Ele simplesmente restaura o filho. Vamos para a camada 2, que é o grego, que Lucas escreveu. Lucas traduz para o grego com algumas mudanças importantes. Vamos ver. O termo grego metanoel, noiu, né? Metanoiu, usado, né, na fala do filho em grego, significa, em grego, mudar de mente e arrepender-se. Mas no hebraico original, a ideia é voltar ao coração. Não é uma mudança intelectual, não. É a mudança de atitude. Mais importante, a ordem do pai em Lucas 15:22 diz: tragam stolim tim protim. A palavra protim significa primeira, não significa melhor. Primeira, não a melhor nesse sentido genérico das traduções, tá entendendo? Não é a melhor roupa, é a primeira roupa, a principal, a que está em primeiro lugar na hierarquia daquela casa. O que o pai está dizendo é: tragam a minha veste cerimonial, o manto que eu uso como chefe desta casa e coloquem no meu filho. Isso é infinitamente mais poderoso do que a melhor roupa.
das traduções. O pai está dando ao filho a sua própria identidade, a sua própria honra, o seu próprio lugar na família. Cada objeto tem um significado. A primeira roupa significa, culturalmente, a veste cerimonial do próprio pai. É a identidade e honra familiar. O anel, que é um anel de sinete, significa autoridade para agir em nome do pai. É o sinete que grava e assina documentos e contratos. As sandálias só homens livres usavam. Escravos andavam descalços. O bezerro cevado é uma refeição comunitária e é feita como forma de reconciliação pública. Viu quanta diferença? Ao vestir o filho com a sua própria roupa, o pai está dizendo: você não é um servo contratado. Você carrega o meu nome, a minha autoridade e a minha honra. O anel de sinete deu ao filho o poder de assinar documentos em nome do pai. As sandálias disseram, simbolicamente: você ofereceu ser servo. Eu recuso. Você é filho. A reconciliação foi completa, pública e juridicamente vinculante. Agora, olha só o que veio para o latim. O que Agostinho transformou. Aqui a transformação ela é sutil, mas é profunda. Agostinho lê a parábola em latim, porque ele não entendia nada de hebraico, e a interpreta como uma alegoria da salvação individual. Vou te mostrar. Na parábola, o filho mais novo, foi dito por Agostinho que o filho mais novo representa o pecador que se afasta de Deus. O país distante da parábola, Agostinho disse que é o mundo, o pecado e esquecimento de Deus. A fome, Agostinho disse que era espiritual da alma sem Deus. O voltou a si, Agostinho traduziu, entendeu, na verdade ele nem traduziu porque não conhece hebraico para traduzir, mas ele interpretou o voltou a si como despertar da consciência pela graça. O Pai, ele disse, Deus Pai. A corrida do Pai, a graça proveniente de Deus. O anel, reconciliação restaurada. O bezerro cevado, a Eucaristia, o corpo de Cristo. O irmão mais velho, os judeus, que rejeitam os gentios. Você percebeu isso? Ele transforma o irmão mais velho, que na parábola original são os fariseus criticados por Yehoshua, no entendimento da Torá, numa alegoria. Ele transforma o irmão mais velho numa alegoria sobre os judeus que rejeitam Cristo. Isso é supersessionismo puro, onde Agostinho entende, como Paulo, que a igreja substitui Israel. E Yehoshua estava criticando os líderes religiosos do seu tempo, e faria isso hoje de forma igual. Agostinho transformou isso numa doutrina de substituição de Israel pela igreja. Mais uma vez, Yehoshua nunca disse isso. Agora uma pergunta importante. O que é divino e o que é humano nessa história? Vamos lá. Yehoshua falou em hebraico, ele era um judeu do século I, sua teologia, que não é o tema, mas os seus ensinamentos eram 100% a Torá. O que ele ensinou veio da Tanakh, das escrituras hebraicas, da palavra que Deus deu a Israel. Isso é divino, porque a Torá é a palavra de Deus. Mas os pais da igreja que reinterpretaram essas parábolas, vamos dar nome, Agostinho, Orígenes, Ambrósio, não liam hebraico. Nenhum deles abriu o texto hebraico, massorético. Nenhum deles leu o que Yehoshua realmente disse. Eles pegaram o texto em latim, que já era uma tradução de uma tradução grega, e aplicaram suas próprias ideias. Isso é humano, é interpretação humana, é doutrina humana, é tradição humana passada como se fosse revelação divina.
Aí você me pergunta, mas pastores e padres não são guiados pelo Espírito Santo para interpretar a Bíblia? Bom, se o Espírito Santo guiasse os pais da igreja para interpretar corretamente, eles não precisariam saber hebraico. Mas eles não sabiam hebraico. E por isso cometeram erros graves. Vamos lá. Se o Espírito Santo guiasse a tradução da Vulgata, ela teria sido feita do hebraico direto para o latim com precisão divina. Mas não foi. Jerônimo errou centenas de vezes. Se o Espírito Santo guiasse cada papa e cada concílio, a interpretação das parábolas não teria mudado tanto ao longo dos séculos. Mas mudou e continua mudando. O que Yehoshua disse naquele monte em hebraico para aqueles pescadores e camponeses da Galileia, isso não mudou. O que mudou foram as camadas de interpretação humana que foram acrescentadas em cima. A parábola que você ouve hoje no púlpito não é necessariamente a parábola que Yehoshua contou. Ela passou pelo filtro de Agostinho. Ela passou pelo filtro da Vulgata Latina. Ela que passou também pelo filtro da Septuaginta, que passou pelo filtro de tradutores que não sabiam hebraico. A pergunta que fica é: você quer seguir a voz divina de Yehoshua na língua dele, no contexto dele, ou prefere continuar seguindo as interpretações humanas de homens que viveram 400 anos depois e não falavam hebraico? A escolha é sua. Vamos para a camada em português. Nas traduções portuguesas, a parábola perde elementos cruciais. Olha só, título, né? Filho pródigo. A palavra pródigo significa esbanjador. O foco vai para o erro do filho, não para o amor do pai. O título já condiciona a interpretação. Detalhe, esses títulos e capítulos foram feitos, como nós já vimos no outro vídeo, por homens, um inglês e um francês que era tipógrafo, em cima de um cavalo nas estrebarias que ele parava para andar no caminho de França até Lyon. Vamos lá. A melhor roupa. As traduções portuguesas dizem a melhor roupa, mas o grego diz protein. A primeira, a principal, a do próprio pai. Perdeu-se o sentido de veste cerimonial, de identidade familiar restaurada. Pai, em português, não carrega a densidade do hebraico Abba, que é uma palavra de autoridade, honra e responsabilidade comunitária. Correr, em português, parece um detalhe menor. No hebraico do século I, era um choque cultural. Resultado prático. Uma pessoa que lê a parábola hoje em português pensa que é sobre não desperdice sua herança. É uma lição moral. Acha que é sobre Deus perdoa o pecador arrependido. Uma lição teológica. Não percebe que o centro é o pai que corre, o amor incondicional antes do arrependimento. Não entende que o alvo da parábola não é o filho, mas o irmão mais velho, ou seja, nós, quando nos recusamos a aceitar quem consideramos indigno, impuro, fora da realidade binária e por aí vai. Sobre realidade binária, nós vamos falar aqui ainda, porque a própria criação do Eterno, ele criou homem, mulher, e nas traduções vem eunuco, mas é Sares. E Sares foi reconhecido como nasceu assim, no ventre da mãe. Isso está escrito inclusive em grego, mas esse é outro assunto. Então, eu vou fazer um quadro comparativo final de cada elemento, nas quatro camadas. Então, o filho mais novo, em hebraico, Yehoshua diz que é aquele judeu que abandonou a aliança, abandonou o pacto, abandonou a Torá. Lucas, em grego, diz que é o pecador arrependido. Agostinho, em latim, é o pecador que volta. O púlpito, em português, é alguém que errou. A primeira roupa, em hebraico, é o manto do pai, é a identidade restaurada. Né? Aí nós temos para Agostinho, melhor roupa.
melhor roupa genérica. E aí vem em português, melhor roupa também. O pai que corre, em hebraico, é um escândalo cultural. No grego é o pai amoroso. O Agostinho, em latim, diz que é Deus Pai. Em português, Deus amoroso. O irmão mais velho, em hebraico, são aqueles fariseus religiosos criticados por interpretação incorreta e prática incorreta consequente da interpretação errada. Em Lucas, eles é tratado como alguém que não perdoa. Tá vendo as diferenças? Em latim, Agostinho diz que é judeus que rejeitam o Cristo cósmico de Paulo. E no púlpito, né, alguém amargo, uma pessoa amarga. Então, assim, o que ensina em hebraico é a restauração mais crítica aos líderes. Em grego, perdão de Deus. Em latim, por Agostinho, salvação mais supersessionismo. Em português, seja humilde. Qual dessas interpretações você ouviu na sua igreja? Aí tu vai me perguntar, por que essa parábola é tão mal explicada? Eu tenho algumas respostas aqui para você. Primeiro, porque o centro é o pai que corre, não o filho que erra. E um Deus que não exige penitência antes de amar. Isso ameaça o sistema de barganha religiosa. Outra possibilidade, porque o alvo é o irmão mais velho, ou seja, os religiosos, os que estão ensinando hoje. E ninguém quer pregar um sermão que critique a si mesmo, a própria plateia, diante da própria plateia. Terceiro, possibilidade. Porque a alegoria patrística, ou seja, irmão mais velho igual judeus, essa aí é de Agostinho, serve ao supersessionismo. O supersessionismo é substituição, que é aquela ideia de que a igreja substituiu Israel. Por isso você joga fora a Torá, porque Israel foi substituído. A outra, sim, vamos entender, né? Que uma interpretação hebraica correta derruba isso aí na hora. Essa doutrina cai por terra imediatamente. A quarta possibilidade, porque o perdão sem arrependimento prévio quebra o monopólio da narrativa. Se Deus ama antes de exigir penitência, para que serve o intermediário? Mas você que está assistindo já sabe de onde veio cada camada. Quando você ouvir um pastor, padre ou um líder religioso dizer que o irmão mais velho são os judeus, você já sabe. Isso não veio de Yehoshua, o Jesus da tradução. Veio de Agostinho. Quando você ouvir que a melhor roupa era só uma roupa bonita, você já sabe. O grego diz protim, a primeira, a veste cerimonial do próprio pai. Quando você ouvir que o filho pródigo nos ensina a nos arrepender, você já sabe. Yehoshua estava ensinando que o pai corre para abraçar antes do arrependimento completo. Agora, você conhece a parábola como ela realmente foi contada. No próximo episódio, a parábola do rico insensato, está no livro de Lucas 12, 16 a 21. Conta a história do homem que construiu celeiros maiores para guardar sua colheita e ouviu, abre aspas, louco, essa noite perirão a tua alma, fecha aspas. O que Yehoshua realmente disse sobre riqueza, acumulação e confiança? Até o próximo episódio.